Bom dia a todos e todas, meu nome é Melissa Sayuri, eu sou monitora da disciplina de Comunicação, Cidadania e Ambiente no curso de jornalismo da UFSM de Frederico Westphalen e hoje fizemos uma atividade ligada ao programa de extensão Mão na Mídia e do Comunicação e Cidadania. Minha audiodescrição: sou uma mulher amarela, de cabelos médios e escuros, olhos castanhos e uso óculos quadrados de armação vermelha. No momento estou usando brincos dourados e um colar de pingente preto. O programa Mão na Mídia tem atuação incentivando a prática da comunicação no ambiente escolar, com ênfase nas tecnologias digitais da informação e da comunicação. A ação está alinhada ao objetivo 4 da Agenda 2030, visando uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade. Nossas atividades contam com a participação de estudantes e professores de projetos de extensão, pesquisa e ensino, vinculados ao Departamento de Ciências da Comunicação do campus de Frederico Westphalen. Hoje eu serei a mediadora na nossa entrevista coletiva que se chama Diálogos Mão na Mídia, com o tema de desastres climáticos. Nossa intenção no dia de hoje é realizar esse bate-papo para saber um pouco mais sobre esse tema que é um verdadeiro desafio. Discutir essa pauta é de extrema importância tanto para o avanço da ciência, da tecnologia e da sociedade, como também para a comunicação e a cidadania. É sempre importante lembrar que pensar sobre a circulação da informação no mundo contemporâneo e sobre os direitos à expressão, à comunicação e à informação faz parte do exercício ético da comunidade científica. No Diálogos de hoje, a gente vai abordar desastres climáticos entre o papel do Estado e a percepção pública do risco. A nossa convidada é Thalita Gantos de Oliveira. Thalita Gantos de Oliveira é mineira, cicloativista e atualmente residente em Campinas. Engenheira geóloga pela UFOP, mestre em Geologia Ambiental pela UFPR e doutora em Geociências pela Unicamp. Atualmente, pós-graduanda na especialização em Jornalismo Científico do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Integra o grupo de pesquisa em Geologia de Engenharia Ambiental e Gestão de Riscos, pesquisadora e consultora nas áreas de Gestão de Riscos e Desastres, Resiliência Climática, Planejamento Urbano, Ecologia Política e Divulgação Científica. Vamos ouvir a pesquisadora Thalita Gantos de Oliveira, que irá realizar uma pequena introdução sobre o tema e em seguida abriremos para a conversa, quando os estudantes fazem as suas questões à convidada, a qual agradecemos muito pela participação. Bom dia a todas, todos e todes. Agradeço muito pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui numa turma de jornalismo, essa é a primeira vez. Então, acho que eu vou aprender muito com vocês também no nosso debate. Eu sou a Thalita, vim aqui falar um pouco sobre desastres climáticos entre o papel do Estado e a percepção pública do risco. E, no final, eu espero que a gente possa dialogar um pouco sobre até o próprio papel do jornalismo nessa comunicação dos desastres. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Vocês conseguem ver? Tá. Bom, a Cláudia talvez já deva ter falado, eu atualmente estou fazendo pós-graduação em jornalismo científico, mas eu sou geóloga de formação e trabalho com geologia ambiental, geociências e gestão dos desastres. Eu queria trazer algumas considerações iniciais sobre o tema, para a gente balizar um pouco a discussão. A primeira é que o risco, ele é entendido como quando a gente fala de risco a desastres, e aí pode ser inundação, deslizamento, terremoto, desastres causados por erupções vulcânicas, mas o risco, ele é sempre uma relação entre a ameaça, que é o potencial de que esse evento possa acontecer. Então, não é sempre que eu moro numa margem de rio que eu vou ser atingida pela inundação. Primeiro porque o rio, ele enche, naturalmente, ele inunda, inclusive existe uma área logo acima do rio, nas margens, né, que a geologia define como planície de inundação, que é uma área que em períodos de cheia, naturalmente, ele vai se encher. Então, quando a gente ocupa essa planície, a gente está suscetível a essa ameaça, mas pode ser que ela aconteça ou não. Então, a pessoa pode morar no alto de uma encosta declivosa, pode ser que essa encosta deslize ou não. Isso vai depender de uma gama de fatores. De que maneira essa construção foi feita, essa habitação foi feita,
se seguiu alguns critérios geotécnicos devidos, a condição da casa, da moradia, se tem serviço público, se não tem. Então, é uma gama de fatores que são fatores que tornam uma comunidade mais ou menos vulnerável. Então, por exemplo, pode ser que a ameaça venha a se concretizar ou não, mas o impacto, a magnitude disso, dos efeitos causados por esse fenômeno, que eu repito, é natural, então o rio se enche naturalmente, uma encosta desliza naturalmente como uma forma de evolução do relevo. Então, tá lá uma encosta, que é uma camada de rocha, de solo, exposto às intempéries, à chuva, ao vento, ao sol, ela vai se transformando em solo e aquele solo vai gerando uma certa instabilidade que é natural da paisagem. O problema é que às vezes a gente mora em locais que são ambientalmente instáveis. Mas isso vai, a magnitude desses efeitos, desses impactos, vai depender da vulnerabilidade do grupo exposto. Então, a partir disso, a gente pode dizer também que o risco, ele só é um risco quando ele envolve uma percepção social e um impacto social. Então, por exemplo, a gente olha para a Serra do Mar, a gente olha para o alto da Serra do Mar. Se não habita ninguém, se não tem obra, se não tem construção, infraestrutura, se não tem população morando, não tem um impacto, não tem um desastre, quero dizer. Não tem um desastre porque é só um fenômeno natural ali de evolução. Então, toda vez que a gente fala de risco, a gente está falando de resultado de ações antropogênicas que vão gerar efeitos num sistema social. Por que eu digo isso? Por que eu estou trazendo essa explicação? Porque, erroneamente, a gente chama os desastres de naturais. E os desastres, eles não são naturais. E o fato da gente tratar os desastres nos discursos como natural, e falando de análise de discurso, quais palavras a gente escolhe, os significantes, os outros significantes que estão a ela associados, isso vai determinar a nossa posição discursiva. Então, se eu trato o desastre como natural, isso abre precedentes para a gente desresponsabilizar agentes que são responsáveis pela vulnerabilidade. Por que tais grupos são mais expostos e sofrem mais com os impactos? Isso está relacionado com fatores sociais, econômicos, raciais, de gênero, enfim. Então, tudo isso para a gente dizer que é importante a gente desnaturalizar a ideia dos desastres naturais, principalmente se a gente quer comunicar sobre esses desastres. Porque todo desastre é uma produção social e ele é uma disrupção ecossistêmica. Significa que o ecossistema como um todo, e aqui a gente não está falando só de seres humanos, mas seres não humanos, eles vão sofrer esse impacto como se fosse uma ruptura ali no funcionamento normal, digamos assim, desse ecossistema. Então, a gente fala em desastres socionaturais como uma forma de fazer essa demarcação epistemológica. O que a gente observa no Brasil na gestão de riscos? Um ocultamento desse fator vulnerabilidade. Eu vou mostrar mais no final como que a gente vê em notícias de jornais, por exemplo, prefeito culpa as chuvas. Como assim a gente vai culpar a chuva? Primeiro que o fato de tratar como culpa já é problemático, vou falar isso mais para frente. Mas é como se ele eximisse o próprio papel do Estado em promover o direito à cidade, em tornar os espaços equitativos. Por que determinadas populações sofrem mais do que outras? E nas últimas décadas, um outro conceito que vem emergindo no discurso de gestão de riscos, tanto em órgãos multilaterais como a ONU, talvez vocês já devam ter escutado sobre o conceito de cidades resilientes, resiliência a desastres, isso vem muito junto com o discurso de sustentabilidade, mas a gente percebe que esse discurso, ele é traduzido em termos de métricas e índices de resiliência, então a gente vai ter índices que vão classificar uma cidade como mais ou menos resiliente. A ONU vai conferir prêmios de cidades resilientes para os territórios, e a gente percebe como isso vai sendo cooptado pelo discurso neoliberal. O que significa resiliência? Significa a gente recuperar de desastres passados e prevenir em relação a desastres futuros. Então, a gente responde, a gente aprende com essa resposta, e a gente vai se adaptando e evoluindo em relação a isso. Só que a resiliência ela não é determinada, mas ela tem uma relação com vários outros fatores.
Existe vulnerabilidade técnica que está relacionada à infraestrutura, educativa, que não tem a ver nem com educação formal, pode ser que tenha, depende de como a gente está analisando, mas não necessariamente, mas tem a ver muito mais com educação sobre o próprio ambiente, sobre o próprio território. Tem principalmente pessoas mais velhas, a minha avó, ela percebe o espaço muito assim, ela olha para o céu e consegue dizer se vai chover ou se não vai, por uma experiência, ou se aquele rio vai encher ou não vai, por uma observação ao longo de uma vida. Então, só para dizer que não está relacionado necessariamente com a educação formal. Mas, enfim, existem várias camadas do que seria essa vulnerabilidade, que não é só uma questão econômica, mas ela é também política, ideológica, enfim. Não vou entrar nesses detalhes, mas só para a gente entender que quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente está falando de questões que são também imateriais. Então, por isso, é tão complexo a gente traduzir tudo isso em números, que vão dizer qual cidade é mais ou menos resiliente. Por quê? Isso vai sendo cooptado pelo neoliberalismo, como eu falei, e vai transformando os espaços em espaços gentrificados. Então, é como se fosse um selo de capital fictício, como de cidades inteligentes. Isso vai fomentando a especulação imobiliária. Quando a gente olha para a ciência, enfim, o percurso histórico da ciência, a palavra resiliência, a categoria resiliência, ela surge como uma categoria climática dentro da ecologia. Então, era um ecólogo lá, que no século XX, ele começou a falar, a traduzir a resiliência nessa questão do ecossistema. Então, como o ecossistema sofre impacto, por exemplo, o Rio Doce, que sofreu ali aquele mar de lama, como a gente tem uma ruptura ali naquele funcionamento. E aí ele vai falando de como a própria natureza, ciclicamente, ela vai se recuperando desse impacto de uma maneira autorregenerativa, para tentar voltar às condições normais de temperatura e pressão na qual ela funciona. Ele olhava nisso para a ecologia, mas a gente insere aí o ser humano, né? Porque a gente esquece até que a gente é animal, que a gente depende de condições normais de temperatura e pressão, de qualidade da água, do ar, muito específicas, para a gente poder se reproduzir socialmente. Mas ele está olhando isso, esse termo, né, da resiliência, então ele é apropriado, ele é transferido, né, desse olhar mais ecológico, emergente da ecologia, e passa a ser trabalhado nas ciências sociais. Então, a resiliência virou a resiliência de ecossistemas, inclusive urbanos. A cidade é um ecossistema, a gente tem ali ar, a gente tem rio, a gente tem vegetação, a gente tem pessoas, a gente tem várias espécies animais ainda que talvez a gente nem veja. Então, isso é trabalhado até nos termos também dos desastres. Então, a gente tem ali um ecossistema numa encosta, e aí está vindo mudanças climáticas, os desastres estão ficando mais frequentes, mais intensos e tal. Como que a gente constrói esse ecossistema de maneira mais resiliente? Qual que é o problema do neoliberalismo quando ele olha para, ele se apropria da categoria resiliência? Porque daí a resiliência passa a ser o tipo de como eu vou construir a minha habitação, como vai ser a minha cidade. Aí vem outros capitais de prestação de serviços, precisa ser prédios de tal maneira. Isso movimenta a especulação imobiliária, isso movimenta as empreiteiras, tudo isso para gerar aquelas cidades, como aquelas cidades em Dubai, aquelas coisas absolutamente artificiais, construídas, isso é vendido com o signo, o selo de cidade resiliente, como cidade verde. Em São Paulo, por exemplo, a gente anda, tem bairros que tem uma plaquinha lá, esse bairro é um bairro verde, porque eles têm pequenas ilhas de florestas, de parques e tal. Mas quando a gente vai ver, isso são ilhas e isso está relacionado a bairros de classe média, média alta, com aluguel muito caro. Então, tudo isso vai retroalimentando uma segregação socioespacial por causa dessa gentrificação. E nisso a gente pode olhar para a resiliência como resultado ou como um processo. Quando a gente olha para ela como resultado, a gente está olhando para o que esse discurso neoliberal entende. A gente precisa transformar para chegar num lugar, para chegar num índice, para chegar numa categoria que deve ser copiada por todos. Quando a gente olha para a resiliência da ecologia como um processo social, inclusive, a gente olha para algo que vai sendo
construído dialeticamente. Então, eu vou vivendo aquilo ali, eu reflito sobre aquela realidade, eu vivencio aquele desastre, eu penso como que a gente agiu nesse momento, como que a gente pode agir em um momento posterior. Tudo isso sem romantizar, porque a gente precisa dizer também que eu estou falando de resiliência, tudo bem, mas e as condições de vulnerabilidade que colocam determinadas populações numa situação de risco, que muitas vezes o desastre é só mais um. A possibilidade de ter uma inundação, de ter um escorregamento, é só mais um, porque tem diversos outros riscos, violência, insegurança alimentar, enfim, diversos outros fatores que se somam. E aí a resiliência como uma oportunidade de negócios neoliberal, ela é transformada como, inclusive muitas agências, o Banco Mundial, ele também faz parte da instituição do sistema ONU, mas ele começa a tratar a resiliência como uma oportunidade de negócios. E aqui o que eu falei, a The Economist, que é a revista do capital financeiro, vendendo aqui as cidades resilientes a desastres, que eles são mais uma forma, né, de expropriar a classe trabalhadora por meio da extração de valor do território. E aí, qual que é o papel do Estado na gestão de riscos e desastres? Deixa eu só fazer uma pergunta. Alguém sabe me dizer quanto tempo falta? Eu ia marcar, mas eu acabei esquecendo. Vai até às 10, o Meet. Tá bom. Só para eu saber o quanto eu tenho que acelerar aqui. Quando a gente faz uma análise das políticas públicas, então, de como o Estado faz essa gestão do risco e da resiliência, a gente observa que as políticas de defesa civil no Brasil, elas surgem num contexto militarizado. Então, quando a gente olha para a defesa civil, na grande maioria das vezes, ela está dentro do guarda-chuva da segurança pública, do lado ali da guarda civil, do corpo de bombeiros. Então, ela surge, inclusive, o sistema de proteção e defesa civil surge durante a Segunda Guerra, num contexto absolutamente militarizado que tem a ver com todas essas ações beligerantes da guerra. E aí, no que isso se traduz? Numa lógica reativa de resposta e de um assistencialismo pós-desastre, porque não estou aqui também tirando a responsabilidade do papel do Corpo de Bombeiros nessa situação de resposta. O ponto é que a Defesa Civil acaba atuando nesse mesmo modus operandi, quando a Defesa Civil deveria, na verdade, fazer ações preventivas, inclusive em todas as escalas aqui, não só municipal, mas estadual e federal. E aí, o que o Corpo de Bombeiro, na grande maioria das vezes, ele assim, faz parte do escopo dessa função. E quando é chamado. Então, acabou de deslizar, ele vai lá para poder resgatar corpos, na grande maioria das vezes, resgatar pessoas que já estão acidentadas. Então, toda essa lógica de reação dos desastres, a Defesa Civil trabalha nessa dinâmica. E aí tem um professor, que é o Fernando Rocha Nogueira, que ele fala que é a manutenção da ordem na desordem. Porque diante do caos, há uma função do Estado, né, de gerir essa desordem. A gente observa também um enfoque na ameaça, então aquilo que eu estava dizendo no início. Quando a gente olha mais para o desastre como natural, que o problema é o rio que inunda, a costa que desliza, a gente está olhando para a ameaça. E qual que é o problema disso? Que são propostas soluções como, por exemplo, obras. Então, vou fazer uma obra aqui, um muro de arrimo para acontecer em costa. Quando, na grande maioria das vezes, o problema é habitacional. Por que as pessoas estão morando em lugares sem serviço urbano? Porque quando a gente vai ver, a grande maioria dessas áreas não tem regularização fundiária, porque não pode ter, porque pela legislação ambiental você não pode ocupar topo de morro, nem margem de rio. Aí, porque não tem regularização fundiária, não tem esgoto, não tem serviço de água adequado. Muitas vezes o serviço de água ele é lançado diretamente na encosta, o que favorece, contribui para o deslizamento. Então, assim, não adianta só fazer obra. O problema é onde e por que essas pessoas estão morando nesses lugares. E aí a gente fica sempre numa dinâmica que eu chamo de espiral do desastre, porque a gente está sempre construindo esses cenários quando a gente vai trabalhando de maneira reativa e paliativa.
E aí a gente vê, quando a gente analisa as legislações sobre o assunto no Brasil, elas tratam a vulnerabilidade, inclusive os programas e planos que são desenvolvidos localmente no Estado, a vulnerabilidade ela é tomada de maneira abstrata. Então, é preciso reduzir a vulnerabilidade. Tudo bem, mas para isso a gente precisa combater a especulação imobiliária. Isso é dito, é definido em objetivos como essa vulnerabilidade vai ser reduzida? Não. Então, ela é tratada de uma maneira abstrata. E como eu falei, é preciso investir em habitação social. E a gente observa também uma falta de integração e comunicação. Então, o governo federal não conversa com o estadual, que não conversa com o municipal, que não conversa com a população em risco. Então, isso dificulta, de fato, a construção de uma gestão preventiva. E aí, quando a gente olha o plano plurianual, né, que é a lei que define as execuções orçamentárias, quanto do governo, em todas as 3 esferas, federal, estadual e municipal, vai ser investido em cada uma das pastas, dos temas de políticas públicas no Brasil. E aí, segundo o Tribunal de Contas da União, analisando o plano plurianual, a gente observa quanto que a gente teve de investimento do governo federal na redução de riscos e desastres no Brasil. A gente pega aqui o programa 1027 e o 1029, que eram programas instituídos no governo FHC, que eles trabalhavam a questão de prevenção e de resposta, mas de maneira dissociada. Então, um era plano preventivo e outro era plano de resposta. Mas a gente vê que eles eram planos fragmentados, então ainda essa discussão ainda estava iniciando, inclusive na ONU, e a gente vê um investimento baixo e de uma maneira não integrada. Aí, na sequência, a gente teve o plano 1138, que foi no primeiro governo Lula, e a gente teve a instituição do programa 2240 já no governo Dilma, que foi em 2012 que instaurou a lei 2.608 de 2012, que é uma lei muito importante na gestão de riscos e desastres. Para quem for trabalhar com a comunicação dos desastres, é muito importante ter essa lei, principalmente se for jornalista de dados. E ela foi logo depois dos deslizamentos da região serrana, em 2011, tinha tido Blumenau em 2008. Então, estava ali na esteira desses desastres muito grandes acontecendo, de grande magnitude. Em 2012, teve a criação do programa 2240, um programa muito bem desenhado. E a gente vê aqui o nível do investimento. Foi criado, inclusive, o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento, Alerta e Desastres, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que fica em São José dos Campos, bem ao lado do INPE. No governo Bolsonaro, a gente teve uma queda brusca, teve uma descontinuidade do programa 2240, e aí ele mudou de nome, isso acontece muito no Brasil, foi mantido no governo Temer, o programa 2240, no governo Bolsonaro foi mudado. E, inclusive, a gente vê a queda aqui nos investimentos e que desencadeou em vários desastres que a gente observou esse ano. Nos últimos anos, na verdade, né, durante todo esse desgoverno do Bolsonaro. E aí a gente vê aqui a execução orçamentária em redução de riscos por ano. Então, aqui em 2012, quando foi instaurada essa lei que eu mencionei, em 2013, no ano seguinte, foi ainda maior. E aí aqui em laranja é o quanto é planejado, em azul o quanto de fato é repassado. O que fica no que não é repassado acaba indo de restos a pagar, que vai ser pago na sequência. Qual que é o problema aqui? Não é nem que não tinha a verba indicada pelo plano plurianual, é que ela não foi utilizada. Por que ela não foi utilizada? Isso precisaria ser investigado. Mas depois de 2014, aqui principalmente com o golpe de 2016, a gente viu uma queda brusca. E aqui em 2023, 2022, foi empreendido um valor também muito baixo. Foi quando aconteceu o último desastre ali, inclusive no litoral de São Paulo. Quando a gente olha o plano plurianual desse programa 2240, que foi esse que teve maior investimento, a gente vê que todo plano plurianual, né, ele tem uma quantia que vai para manter legislativo e judiciário, tem uma quantia que vai para o executivo e tem uma quantia que vai para programas temáticos, que são esses programas de políticas públicas, como esse que eu falei, o 2240, que é o programa de gestão de riscos, mas a gente tem vários programas, inclusive de infraestrutura,
o programa de aceleração do crescimento, a gente vai ter o programa Minha Casa Minha Vida. Enfim, esses são programas temáticos. Dos programas temáticos, que é uma fatia aqui do orçamento, do plano plurianual, de 2012 a 2015, aqui na parte de infraestrutura, que é onde fica gestão de riscos e desastres, a gente vai ter moradia, energia, petróleo, minerais, transportes e demais programas. Os demais programas são 8.4. Esse 8.4 é dividido em 5. Mobilidade urbana, vai ter algum outro de saneamento, e a gente vai ter o de gestão de riscos e desastres, entre 5 de 8.4. Quando a gente olha, por exemplo, em energia, 25%, petróleo, 19%, minerais, que é a mineração, 5%, a gente percebe como e por que a gente está numa maneira reativa aos desastres. Porque a gente funciona como uma lógica de um país primário exportador, um país extrativista. Quais são as nossas principais áreas que fomentam o nosso PIB? Agronegócio, indústria mineral, indústria do petróleo, energia eólica, e a grande maioria é gerida por transnacionais. Então, é uma dinâmica de um país extrativista que não desenvolve de maneira efetiva outras áreas, como, por exemplo, a gestão de riscos e desastres, porque vida, né, vida de uma pessoa, não precisa ter tanto investimento. E a própria questão da mobilidade urbana, que também está aqui dentro. Então, a gente vê também o que é prioridade do Estado. Em políticas de governo também cabe dizer, porque isso é definido pelo governo, para onde vai cada fatia do orçamento. E aí a gente observa de 2012 a 2023, quanto que foi investido no governo federal em resposta à recuperação e contra em prevenção. Então, a gente vê por que a gente está sempre respondendo aos desastres dessa maneira tão de manter a ordem na desordem mesmo. E a gente olha que iniciativas que foram desenvolvidas para poder, a partir do CEMADEM, né, que é esse órgão que eu mencionei antes, para poder entender como que está a situação de risco no Brasil, para a gente pensar, então, como é que a gente vai avançar, né? Pensar em políticas públicas aí, desenvolver pesquisa para poder pensar outras estratégias e etc. Eles desenvolveram, junto com o IBGE, essa base territorial estatística de risco, que é uma base de dados que a gente entra no site deles e a gente consegue ver que é um cruzamento de suscetibilidade do terreno, que é o que o Serviço Geológico do Brasil faz, encosta declivosa, tal tipo de solo e tal, tem suscetibilidade de romper. E o IBGE, que é os dados populacionais, ele casou, sobrepôs um polígono no outro, e aí a gente consegue saber agora quem que é a população em risco e qual que é a condição dessa população. E aí a gente finalmente sabe o risco. Porque antes, e se a gente for cobrir, até trabalhar com jornalismo de ciência de desastres, é preciso entender. Por que é importante a gente conhecer conceitos quando a gente adentra dentro de uma área? Ou, inclusive, esclarecer esses conceitos, que seja entrevistando nossas fontes, escolhendo as fontes que a gente vai entrevistar. Mas, por exemplo, quando está falando de risco mesmo? Porque se você está falando só da encosta que desliza, você não considerou dados populacionais, você não está falando de risco, você está falando de ameaça, que é aquilo que eu falei lá na frente. Se eu não coloco a vulnerabilidade nisso, que é a vulnerabilidade da população, das condições habitacionais dessa população, que o IBGE também me diz, ele me diz se eu tenho... Ele me diz sobre gênero, me diz sobre rendimento, me diz sobre raça, me diz também sobre condição da casa, se tem saneamento, se não tem, se a casa é de alvenaria, se não é. Então, com os dados do IBGE, eu consigo ter uma análise da vulnerabilidade, que antes eu não tinha. Então, muitas vezes, o próprio governo, a própria metodologia do governo, do Estado, né, tratava o risco em termos só de ameaça. E isso é muito problemático, porque se a gente está fazendo políticas públicas para a sociedade, eu não vou considerar quem que é a sociedade que é alvo dessa política pública. Isso é absolutamente equivocado. Então, essa metodologia possibilitou isso. Então, atenção quando for fazer alguma interlocução em relação a esse tema de risco e desastre, para saber se a pessoa está falando de risco mesmo, se ela está considerando a população. Só que qual é o problema dessa metodologia? Ainda que o IBGE contenha os dados raciais não foram
inseridos na Abater. Qual que é a questão? Houve uma seleção dos parâmetros, não foram selecionados todos os dados do IBGE, que são muitos. O CEMADEM, que queria aquilo ali justamente para pensar o desastre, ele falou, bom, vou pegar aqui o que influencia na gestão de riscos. Eu já entrevistei 2 vezes 2 pesquisadoras diferentes do CEMADEM que estavam desenvolvendo essa metodologia e perguntei, mas por que vocês não colocaram os dados raciais, tendo em vista que vocês trabalharam junto com o IBGE tinha esses dados? Ela falou, não, porque os dados raciais não influenciam na minha gestão de riscos, porque se é uma mulher ou se é um homem, existem condições ali que vão influenciar, ou se é um idoso, ou se é uma criança, em como ela vai responder esse desastre, mas o fator racial não. Isso é absolutamente problemático, porque isso mostra um racismo institucional metodológico, porque eu não tenho que saber só a resposta, eu tenho que saber a prevenção, e a prevenção passa pela genealogia de por que aquela condição de risco se instaurou para eu sair dessa construção, dessa espiral de construção desse cenário. Não é só responder, não é só prevenir, é evitar que isso aconteça. Para evitar que isso aconteça, eu preciso saber quais são os processos históricos que levaram à ocupação do espaço dessa maneira. E as condições raciais são absolutamente consubstanciais, porque existe um racismo ambiental que se expressa na segregação socioespacial. Milton Santos falava isso há bastante tempo. Então, isso foi algo que eu pesquisei na minha tese de doutorado, esse racismo institucional metodológico, porque me propus a fazer uma análise interseccional de raça, classe e gênero, até que eu me deparei com a ausência de dados raciais. E eu falei, bom, existe uma escolha, ainda que seja inconsciente, que não seja deliberada, mas também deliberada, de não incluir esses dados. Então, essa não racialização das variáveis, ela é um fator limitante, mas a gente observa um pacto, uma desracialização institucional do gênero, né? É aquilo que Cida Bento vai nomear como pacto narcísico da branquitude, que é uma perpetuação, um silenciamento, ignorar que isso existe, enfim, fingir que isso não existe. E aí, eu espacializei os dados, na minha tese de doutorado eu trabalhei com a cidade de Santos aqui nesses polígonos verdes, são as áreas de risco nos morros. E aí, quando a gente vê aqui vulnerabilidade, né? Os mais vulneráveis são aqui os mais vermelhos. A gente pode ver que muitos deles coincidem com as áreas de risco. Aqui na orla, aqui é o mar. Aqui é o estuário, que é o porto. Que, inclusive, gerou muita gentrificação na cidade, expulsão das pessoas aqui da região portuária, porque o capital logístico, né, do porto vai comendo grande parte da cidade. Aqui na orla, que é uma região mais valorizada, porque é praia e tal, a gente vê que a vulnerabilidade é menor. Quando a gente cruza os dados raciais, a gente observa que a população da orla, principalmente branca, aqui não tem população ocupando, porque aqui é o porto, e a gente percebe que a maior parte das populações negras aqui nas áreas de risco, e aqui eu estava trabalhando só com risco de deslizamento, mas aqui nessa região, por exemplo, a gente tem riscos de inundações. Então, a gente vê, né, a gente está simplesmente fingindo que esse problema não existe, mas ele está ali e essa desigualdade, o racismo, bem como a divisão generificada e a divisão de classe também, né, ela está aí inscrita no espaço urbano, é só a gente fazer análises espaciais que a gente consegue observar. Então, o Estado, ele é uma relação social. Primeiro, quando a gente olha para o Estado... quando eu falo do racismo institucional, eu não estou falando de as pessoas que desenvolveram essa metodologia. É muito maior que isso. As pessoas são um reflexo dessa relação social, da sociedade como um todo. E o Estado, ele também é uma relação social. Então, o que a gente observa como o Estado, então, está fazendo essa gestão de riscos? Né? Primeiro que ele está negando o direito à cidade a toda a população de maneira equitativa. Quando ele permite que o Porto, em Santos, se aproprie de grande parte de uma cidade em que 99% da população está em 1/3 do território, porque o restante da cidade é todo em áreas absolutamente inocupáveis, porque é topo de Serra do Mar. Quando ele permite isso, que a especulação imobiliária da orla empurre as pessoas para as áreas de risco nos morros, ele está negando o direito à cidade. Então, ele vai fazer muitas legislações que são muito interessantes e importantes, eu não estou negando isso, como a 12.608, que trata do Sistema de Proteção e Defesa Civil, mas a gente percebe que é uma forma de mediar conflitos
que não vão ser sanados sem mudança estrutural. O que é mudança estrutural? Na forma como o nosso modelo de produção econômico divide a sociedade, transforma tudo em mercadoria, a mercantilização da vida, a mercantilização do trabalho, a mercantilização da habitação, que é o modus operandi do capitalismo. E aí a gente vê uma espiral do desastre natural, na qual a gente está presa, estamos presos todos nessa espiral do desastre socio-natural, inclusive da gestão das mudanças climáticas como um todo. O que a gente coloca como solução para a crise climática? Vamos fazer aqui mais um produto verde que vai, sabe? Enfim. E aí, aquilo que eu falei, né, da vulnerabilidade abstrata. Então, o Estado, dessa dinâmica que ele permite, né, essa relação social, a relação de forças que a gente tem na sociedade hoje, a gente não tem uma classe trabalhadora organizada, mas dessa maneira que a gente reproduz a sociedade e a gente reproduz o Estado, porque ela é essa relação social, somos nós, o nosso pacto coletivo, que estamos colocando gente lá, determinadas pessoas lá, para fazer a gestão da nossa própria vida. A gente olha o Estado desde a sua gênese, e aí o Thomas Hobbes vai falar sobre isso, quando ele, no livro Leviatã, que funda um dos pensamentos que orientam a filosofia política moderna, ele tira essa teoria do Leviatã, ele chama o Estado de... Esse Leviatã é um Estado, ele tira do livro de Gênesis, né? Do Gênesis da Bíblia, que é o livro de Jó. A gente tinha uma influência teológica muito grande naquele período do Hobbes. E aí, como que é visto esse Leviatã? Como uma figura de um monstro marinho que vai ser, assim, vai ser morto por uma figura divina. E aí ele toma isso para poder dizer sobre o Estado é esse grande Leviatã. E aí, quando a gente fala do Estado como vindo matar esse monstro marinho, a gente está muito relacionando a questão da própria natureza, tanto que a gente tem o dilúvio, por exemplo, de Noé. É sempre essa fúria da natureza, que ao mesmo tempo em que a gente crê numa ação divina para mitigar essa força, para nos proteger, a gente acredita que essa ação ela é resultado de determinações divinas, porque Deus ficou muito zangado com a gente, então ele mandou ali o dilúvio de Noé para a gente poder aprender. Inclusive aqui o Leviatã. E aí tem essa ideia, né, veiculada inclusive em grandes jornais de ciência que falam desastres da natureza em fúria, como se a natureza estivesse muito zangada com a gente. Não estou dizendo que em diversas cosmovisões a gente vai ter uma percepção disso, que é uma própria forma de simbolizar também essa relação com a natureza. Mas qual que é o problema disso? Eu estou falando aqui na gestão de um Estado, nação, e de todos os sistemas e órgãos multilaterais, como a ONU, o Banco Mundial e todos os outros estados e cúpulas, que estão fazendo enunciando discursos, direcionando investimentos, orientando políticas públicas, dizendo qual estado vai ter qual presidente. Tudo isso é esse sistema que nos rege. Então, eu não estou... Por que eu estou dizendo isso? Para não ser reduzido ao fato de que, se a gente for conversar com muitas comunidades indígenas, por exemplo, a gente vê o Ailton Krenak falando muito, quando ele foi atingido pelo desastre da Vale, da Samarco, ele olha para o rio e ele entende o rio como um parente. O rio está sofrendo porque o rio foi morto, mas ele está dormindo, ele vai se recuperar. Então é uma outra cosmovisão e eu não estou falando disso. Isso é uma outra coisa. Agora, o problema é tomar o divino como algo que vai orientar discursos do jornalismo e vai orientar os discursos dos tomadores de decisão. Porque uma coisa é o simbólico, outra coisa é o material. E o material é o que está aqui definindo quem está dormindo e não dormir com medo de ser soterrado por uma encosta. E aí, aqui numa matéria de um jornal de 1956, de um desastre que teve em Santos, o que o prefeito sugeriu? Fé e orações. Porque a gente não consegue nem confiar nesse prefeito. Então, para poder resguardar a vida dessa população que morava em área de risco. Então,
como tudo isso, a própria influência teológica, ela está presente hoje no nosso Estado, né? E aí o Estado surge como um gestor do medo. Eu já estou encaminhando para o fim. Eu passei para a Cláudia um link de um texto que eu escrevi, o que eu destrincho mais um pouco essa ideia, né? De como isso surge como um circuito de afetos. O Vladimir Safar afirma isso, né? Defende essa tese. Ele é um filósofo, professor da USP. E ele fala que ante essa iminência de uma vulnerabilidade extrema, a gente aceita que o Estado faça a gestão da nossa vida. Mas o Estado ele vem para gerir o medo, porque a gente tem o medo. Na vida concreta, é medo de ser assaltado, é medo de ser atropelado. Eu ando de bicicleta, tenho medo de um carro me acertar. A gente tem medo de ser estuprado na rua, a gente tem medo de sofrer violência se a gente é uma pessoa negra, se a gente é uma pessoa LGBT. Então, a gente vive sempre com medo. O Estado vem para poder gerir esse medo. Não significa que a gente está fadado a isso. No texto eu falo um pouco mais. Mas a gente aceita nessa condição humana nossa de não aguentar o desamparo, que isso é muito da nossa condição desde que a gente é neném, ele tem alguém que está nos dando algum anteparo, né, psíquico para a gente poder viver. Então, sempre ante esse medo, dessa angústia, diante dessa vulnerabilidade extrema, a gente a gente sente o medo e aí a gente aceita esse poder do Estado para vir gerir esse medo. Então, por isso que eu falo, o Estado, ele é um gestor do risco ou ele é um gestor do medo? Porque uma pessoa em área de risco tem medo de ser soterrada, tem medo de perder todos os bens, muitas vezes esses bens são poucos, ela tem medo de ser removida dali, porque o Estado ele não provém, ele tira as pessoas, mas para onde elas vão depois? Ela tem medo da remoção forçada, ela tem medo de perder a casa, de não ter onde morar. Enfim, todo esse medo ele está presente dentro dessa gestão do risco. E como o Estado ele vai continuamente, incessantemente, permitindo que o capital reproduza essas condições de segregação, de desigualdade, e ao mesmo tempo que ele vai fazendo a gestão desse medo, dessas condições absolutamente reativas, porque a gente fala da resiliência voltar para uma normalidade, mas que normalidade? A gente tem que também se questionar. Então, por isso que eu pergunto, o Estado é um gestor do risco ou um gestor do medo? E a percepção pública do desastre, né, que é aquilo que eu falei. Ações divinas, natureza em fúria, repete-se o drama das chuvas, Paz exime prefeitura de culpa e diz que o excesso de chuva é responsável pelo caos no Rio. Paz era o prefeito do Rio de Janeiro. E aí, como que os desastres são comunicados, né? Aqui o desastre do ciclone do Rio Grande do Sul. Eu entrevistei a Regina Alvalá, que é pesquisadora do CEMADEM, ela é meteorologista. Ela falou, o problema dos desastres no Rio Grande do Sul não foram o ciclone. Foi uma frente fria estacionária que provocou o ciclone, mas foi a tempestade que provocou aqueles desastres. Porque nem todo ciclone vai causar desastre, assim como nem toda chuva vai causar deslizamento. O problema é que, quando você associa ao ciclone, sendo que não foi o ciclone, isso gera na população um estado de alarme que toda vez que elas virem que tá vindo um ciclone, elas isso já gera ali uma ansiedade. Então, isso dificulta, inclusive, a gestão da resposta do desastre. Então, ela falou, qual que é o problema da gente comunicar equívocos, né? Porque o discurso, ele vai construir na própria percepção do risco. Então, o problema ali não foi exatamente o ciclone, foi essa frente fria estacionária que foi alertada pelo CEMADEM. Porque também, quando você fala de ciclone e não frente fria estacionária, parece que o ciclone é mais dramático, só que a frente fria estacionária ela já estava ali, então dava para ter tido uma prevenção, porque houve o alerta, porque ela estava estacionada ali. O ciclone foi só uma resposta dela. Então, se os territórios da gestão pública tivessem se preocupado com a frente fria estacionária que poderia trazer um ciclone, ela teria se preparado. O ciclone parece que é algo repentino, parece que não tinha o que fazer. É tipo um terremoto, não tem o que fazer. É o que se costuma pensar, né? Então, como comunicar os desastres? Jornalismo de notícias é diferente do jornalismo de ciência, então é importante se atentar aos conceitos, se a gente está comunicando a ciência nessa notícia.
Nem todo especialista é cientista e vice-versa. Então, um geólogo da Defesa Civil, ele é especialista, porque ele lida com aquilo ali diariamente. Mas ele não é cientista. E nem todo cientista é especialista. Pode ser que seja um cientista muito amplo. Eu vejo isso muito em matérias de saúde. Muitas vezes vão entrevistar médicos. Nem todo médico é cientista. Inclusive, a gente tinha médicos que receitaram cloroquina na época da pandemia. Porque nem todo médico está alinhado com o método científico. Então, especialista e cientista nem sempre são coincidentes. Mas é importante a gente prospectar fontes diversas, porque não é só o especialista, não é só o cientista, não é só o gestor público que vai dizer, mas a própria sociedade civil. Ela também é uma leitora que tem percepção do território, né? Tem ciência também sendo produzida ali, ainda que não nos moldes formais, através do método científico. Aí outros equívocos, né? Tomar o desastre como revolta da natureza, culpabilizar os fenômenos naturais, como estava na matéria que eu mencionei. Como que tá a matéria? Paes exime prefeitura de culpa aqui e diz que chuva é responsável pelo caos. Não é culpa. Culpa também é algo muito cristão. É responsabilidade. E quando a gente fala em responsabilidade, fica até estranho dizer é responsabilidade da chuva. Porque a chuva não é responsável. A responsabilidade é da sociedade. Eximir o papel antropogênico na produção dos desastres ditos naturais, que não são naturais, porque todo desastre ele é produto antropogênico. Desresponsabilizar os agentes públicos e privados. Então, mais uma vez aqui ressaltando a importância da palavra responsabilidade, como o PAS quis fazer, ou como é feito nessa matéria aqui, ó, prefeito sugere fé e orações, ou aqui, desastres naturais, naturezas em fúria. Isso é uma forma de desresponsabilizar os agentes. Ocultar a genealogia do desastre como se ele fosse uma coisa de brotou ali. Então, veio esse ciclone, do nada, todo mundo... Claro que ali foi muito... A magnitude foi muito grande, teve mais de 30 mil pessoas afetadas, foi um desastre de grande magnitude. Mas se a gente pega, por exemplo, os deslizamentos no litoral paulista, que afetou principalmente a população de baixa renda, falar que veio ali um escorregamento e matou todo mundo, porque choveu muito. Por que essas pessoas estão ali? Tem uma clara divisão, uma segregação ali no litoral, porque a gente vê mansões na orla da praia, e os trabalhadores dessas mansões, eles moram na parte da meia encosta. Então, ocultar essa genealogia faz parecer que o desastre é um evento localizado no tempo e no espaço, como se fosse, inclusive, não tivesse desdobramentos. Eu conversei com a geóloga da Defesa Civil de Petrópolis recentemente, que inclusive é cientista também. Ela falou que até hoje eles estavam, até agora em julho, eles estavam ainda lidando com os impactos do desastre de 2022. Isso sem falar nas pessoas afetadas, que se elas perdem pessoas, se elas perdem perda de identidade com a perda do território, isso traz impactos psíquicos que não são mensurados. Então, tem um desdobramento que depois que passa o desastre, aí a mídia bomba. Depois, tipo assim, só vai falar de novo quando tiver outro. Não tem uma pesquisa, um investimento jornalístico de como que está sendo feita a preparação aí, o que tem desse plano plurianual que foi discutido agora, quanto que foi direcionado para a gestão de risco. Isso é feito? Entende? A gente trabalha com desastres, muitas vezes veiculando na mídia, só com essa localização espaço-temporal. Tratando o desastre sempre com esse drama. E aí, tipo, essa reportagem repete-se o drama das chuvas. É um drama que vai se repetir de novo agora em dezembro, de novo no próximo dezembro, e só. Ou agora que teve esse ciclone. Então, essa é a problemática de como a gente também entende e constrói a percepção pública das chuvas, não só os jornalistas, mas os próprios cientistas que ficam também clausurados nos seus castelos, nas suas torres de marfim. Enfim, para nem falar do poder público também, e etc. Mas, desculpa se eu acho que eu passei muito do tempo. Queria agradecer pelo espaço. Bom, obrigada, Thalita, pela fala. E agora a gente abre para a conversa, para as perguntas dos estudantes.
Bom, então, eu me chamo Julia De Carli, eu sou aluna do segundo semestre de jornalismo e eu gostaria de saber, levando em conta esses acontecimentos desastrosos que a gente tem visto nas últimas semanas, principalmente, como que poderia ser formulado um plano de resiliência a desastres e essa adaptação às mudanças climáticas de uma forma efetiva? Você tinha dito no início da sua fala sobre essa resiliência, e é uma resiliência ecológica que a natureza também vai se regenerar, mas como que poderia ser feito um plano que ajudasse a natureza? Obrigada pela sua pergunta, Júlia. É uma parte que eu desenvolvo no final da minha tese, que eu trago as experiências positivas que estão sendo feitas nesse território que eu analisei, que é Santos. E, assim, tem muita coisa sendo dita sobre soluções baseadas na natureza, que, enfim, são iniciativas que são feitas nos territórios, se espelhando ou se inspirando no modus operandi dos próprios ecossistemas naturais. Tem que tomar cuidado que isso também é apropriado pelo capitalismo e vira obras muito caras. Mas quando eu trago na minha pesquisa experiências que são sempre feitas, desenvolvidas no território, e você pergunta uma coisa muito importante, que é como formular esses planos de resiliência efetivos. Primeiro que eles têm que ser trabalhados junto com a população no território. Então, essa experiência da Defesa Civil, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente em Santos, e Santos tem uma Defesa Civil muito interessante, porque em algum momento, lá no início da década de 90, que eu entendo até como uma praxis feminista da gestão, porque a gente teve à frente uma prefeita, que foi uma prefeita muito disruptiva. Foi na mesma época da Erundina que a gente teve a primeira leva de prefeitas, junto a Thelma, nessa prefeita de Santos, ela trouxe a Cássia Maroni, que hoje está no Ministério, que foi uma geóloga que trouxe a população para fazer parte do ciclo de gestão de riscos. Então, ela criou secretarias nos morros de Santos, junto com as organizações de bairro, e aí ela criou um núcleo de defesa civil comunitária, que inclusive é previsto pela legislação, os NUDECs. E aí, por meio desses NUDECs, junto com a população, era decidido que tipo de obra ia ter, a população participava de quanto ia custar, de como estava sendo gasto. Então, são aqueles planos participativos, né, de você acompanhar, inclusive, quanto que a prefeitura está gastando em cada setor, você dizer, aqui na minha rua precisa ter tal coisa. Não deu tempo de mostrar porque, hoje, mas acabei tirando esses slides, mas quando a gente olha, por exemplo, para as áreas de risco, a gente fala de escadaria de acesso. Aí tem um bairro lá que tem uma escadaria de acesso, que era uma área de risco, que é uma favela, e aí quando a gente vê em chuva, tipo, a escada vira uma enxurrada, porque você não tem sistema de drenagem. Então, as pessoas não conseguem sair de suas casas se elas estiverem em risco, porque a escada vira um outro risco, porque é realmente uma enxurrada. E quando a gente pega, por exemplo, planos de resiliência, cartilhas de como construir cidades mais resilientes do Escritório das Nações Unidas da ONU, ou como a gente vê pesquisadores europeus, porque existe essa colonialidade na ciência também, pensando como deve ser a resiliência. Eles falam, tem que ter rota de evacuação. Gente, se anda em muitos desses lugares, tudo que não tem é rota de evacuação. Então, a resiliência, ela é isso, ou a resiliência ela é uma coisa que precisa emergir do território? É uma coisa que a gente vai importar ou vai construir no território? Então, eu penso que todo plano de resiliência efetiva, ele tem que partir com a população, ser feito com a população. E aí, teve essa experiência na década de 90, né? Depois essa secretaria foi descontinuada, porque mudou o prefeito, aí mudou o partido, aí nunca mais. Aí perdeu o status de secretaria que a Secretaria de Gestão de Riscos tinha, e ela voltou para a pasta da Segurança Pública em Santos. Ainda ficou muita coisa, porque tem muitos profissionais dessa época que estão na Defesa Civil, então eles trouxeram muita coisa. O que faz a Defesa Civil de Santos um grande diferencial.
muito positivo. E aí eles têm uma iniciativa agora em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, que eles estão fazendo assim no Monte Serra, que é uma área lá bem paradigmática assim, e ilustrativa dos riscos em Santos. Eles estão construindo uma cartografia social junto com a população. E a população, nessa encosta, vai fazer assim, aqui é um ponto que precisa recuperar essa cicatriz. O que é uma cicatriz? Saiu a vegetação, o solo está exposto. O solo exposto favorece o deslizamento. Aí, o que eles falam? Aqui precisa regenerar a encosta. Isso é uma solução baseada na natureza, porque a natureza ela tem uma função ecossistêmica, a floresta, né, a vegetação, de segurar a encosta, de melhorar a infiltração da água e diminuir o escoamento superficial. Aí eles falaram, bom, então aqui a gente vai fazer uma agrofloresta. Por quê? Porque a população queria que tivesse essa questão agricultável. Aqui a gente vai fazer horta comunitária. Aqui a gente vai fazer uma creche, porque existem mães, e a creche não pode ser perto da encosta, porque tem mães que são mães solo, e a gente precisa ter um lugar seguro para deixar as crianças. Então, aqui vai ser um playground, porque é um lugar que teve uma casa, ou sei lá, vai ser uma quadra, porque antigamente era uma casa, não pode morar ninguém, porque tem um risco, mas pode ser uma quadra, porque dá para usar aquele espaço, mas se estiver chovendo, ninguém vai jogar bola, porque tem perigo da encosta deslizar. Então, é um lugar que ainda assim pode ser habitado e que a forma de fazer daquilo ali uma outra coisa impede, inclusive, que novas pessoas vão morar ali, porque isso acontece muito, remove a população, aí beleza, deixa aquilo ali largado, depois vem outra pessoa e mora ali, porque a precariedade habitacional acontece o tempo inteiro, é cíclica. Então, isso é construir um plano de resiliência efetivo. É pensar regenerações ecossistêmicas, inclusive de leitos de rio e etc. E isso passa por uma gestão interdisciplinar também. Então, é envolver a comunidade, envolver as diversas secretarias e as diversas áreas temáticas, inclusive da ciência, para poder pensar essa resiliência. Muito obrigada pela resposta. Obrigada a você. Sou Maurício, do 8º semestre de jornalismo. Você tem uma pergunta. Como as políticas de negócio visando baratear produtos do agronegócio para acelerar a demanda de exportação podem impactar nos desastres ambientais? E qual política poderia ser adotada para criar alta demanda de extração do agronegócio? Em grande parte não é comercializada em território nacional, sendo mais voltada à exportação. Você pode repetir a primeira pergunta, por favor, Maurício? Tudo bem. Peraí. Como as políticas de negócio visando baratear produtos do agronegócio para acelerar a demanda de exportação podem impactar nos desastres ambientais? Tá. Eu acredito... Não, olha, já vou de antemão dizer que eu não estudo agronegócio. Mas tentando fazer um paralelo aqui com a mineração, que é onde eu tenho mais trânsito, porque também é uma commodity, também é um bem primário e que também influencia na questão das mudanças climáticas. Primeiro que quando ambos os setores, porque todo setor primário ele é assim, ele é isento de lei de ICMS, recolhimento de ICMS, que é o Produto de Importação e Circulação de Mercadoria e Serviço, pela Lei Candir de 1997, se eu não me engano, mas é uma lei do FHC. Essa Lei Candir, ela isenta o setor primário do pagamento de ICMS, sendo que toda bala, tudo que a gente compra tem ICMS, por isso tem uma incidência muito maior no consumidor do que nos grandes capitalistas. Quando a gente... enfim, né, o Pacto Social aceita essa lei, o que a gente está dizendo? Que esse setor ele tem benefício, ele tá ali tem alguma benesse, porque se ele não paga esse imposto está indo para o bolso dele. Isso faz com que a gente permaneça nesse ciclo dessa produção de commodities. Então, aquilo que eu mostrei naquele gráfico, a gente está fomentando esses setores produtivos,
de bens primários, e a gente está deixando de investir em outros locais, inclusive no próprio desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil, e de inovação que poderia ser desenvolvido pela industrialização, e a gente não observa isso no Brasil hoje. A gente ainda é um país exportador de matéria-prima. Quando a gente desonera, a gente diminui os custos do agronegócio, de outros setores produtivos, como você falou, né? Diminuir o preço de determinados, aquilo que Marx vai chamar de capital constante, que é matéria-prima e o meio de produção, que são o solo, a fertilidade do solo, no caso do agronegócio, isso é matéria-prima dele, as sementes é matéria-prima dele, tudo isso é o que ele planta e os meios de produção, que é todo maquinário. Quando, de alguma forma, o Estado atua para poder diminuir quanto o capitalismo ele vai gastar com a produção das mercadorias que ele vende, ao mesmo tempo de que lá no final ele desonera ele, depois de plantado, depois da máquina, depois de colhida a soja lá no Porto de Santos, quando ela vai ser exportada, quando o Estado ele favorece todo esse ciclo, ele está favorecendo essa reprodução do capital e ele está favorecendo, fomentando, inclusive, a desigualdade social, que é uma coisa que a gente observa pelo capital logístico em Santos, porque essa soja que é produzida pelo agronegócio, ela precisa ser escoada. E para ela aguentar todo esse contingente de soja que vai aumentando, o porto precisa expandir. E foi por isso que o porto expandiu, principalmente da década de 1980 para cá, que é quando a gente teve, em 1989, o consenso de Washington, né, que ele reorientou os países primários, os países latino-americanos para a primária exportação, é uma agenda neoliberal, inclusive com essa desoneração pela Lei Candir, que veio na sequência. Quando a gente teve isso, a gente teve uma expansão do porto em Santos para poder aguentar esse contingente dessa matéria-prima que estava sendo produzida, e que é produzida há muito tempo, porque Santos já escoava, inclusive, o café que era produzido no Brasil colonial. Todo esse modus operandi ali vai empurrando a população para as áreas de risco em Santos, dessa dinâmica portuária. E o agronegócio não existe sem o porto, que não existe sem a mineração, porque, inclusive, o fosfato do qual o agronegócio se alimenta vem da mineração. Então, a gente tem toda uma dinâmica que vai produzindo a desigualdade social, e a desigualdade social ela está a desigualdade social e a disputa territorial que vem disso, porque o capital não existe só no mercado financeiro, existe o capital especulativo financeiro, que são grandes números esvaziados de valor concreto, que é uma coisa que Marx ainda nem chegou, mas os marxistas vêm debatendo hoje, que é o impacto do capital financeiro, porque é ele que vai definindo o valor do preço dos aluguéis, mas ele tem um lastro material. Então, toda essa dinâmica material do agronegócio, da mineração, do porto, que está tudo relacionado com essa dinâmica da primária exportação, de países extrativistas, do sul global, tudo isso vai fomentando, isso se dá no território. Então, os territórios, eles refletem, eles inscrevem essas desigualdades econômicas. E isso já está na essência do risco a desastres. Por quê? É essa desigualdade que torna determinados grupos mais vulneráveis que outros. Quando a gente olha, por exemplo, para as Ilhas Maldivas, eu sei que isso não tem a ver com o que você perguntou, mas antes as Ilhas Maldivas eram comunidades pesqueiras. Teve um grande desastre climático, desastre ambiental lá. Aí o Estado veio, junto com diversos especuladores imobiliários, e removeram a população e falaram, a gente vai construir... a Raquel Ronick, que é uma urbanista da USP, que foi consultora, inclusive, da ONU Habitat, ela denuncia no livro dela, que chama A Guerra dos Lugares, como essas obras de reconstrução de desastres, elas são formas também do capital se reinventar, é um outro mercado de negócios. E aí, essa população foi removida, vieram as empreiteiras, construíram, tipo Minha Casa Minha Vida, para essa população, só que fora das ilhas pesqueiras, e elas eram comunidades pesqueiras. Então, elas foram descaracterizadas do seu território, desidentificadas. O que virou Maldivas depois? Um resort de luxo. Então, é isso. Tanto o agronegócio como todos esses outros capitais, eles vão fazendo essa disputa territorial, e isso é uma forma de contribuir para os desastres. E, para além disso, né, quando o Estado possibilita que o agronegócio cresça, ele está fomentando
o avanço das mudanças climáticas. Porque o agronegócio, ele gera desertos verdes. Isso tem muito pesquisador que fala sobre isso, sobre como o problema, o impacto, né, da produção de soja e de cana, que na verdade é a monocultura, o impacto da monocultura na construção e no avanço das mudanças climáticas. Então, quando o Estado favorece o agronegócio, ele favorece toda essa dinâmica, e é tudo muito intrincado, né? O Estado, o capital, porque é tudo relação social, e a gente está no meio disso tudo. Somos a outra face dialética disso. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas o agronegócio não é exatamente a minha área. Muito obrigado, tá? Bom dia, Thalita. Meu nome é Emily, eu sou estudante do curso de jornalismo do segundo semestre e eu queria te fazer uma pergunta. Tu comentou ali que o Estado, ele é o gestor do medo e ele faz com que nós tenhamos medo do estupro, do assalto, dos acidentes. Eu queria te perguntar como é que o Estado ele se beneficia disso, desse medo da população, porque basicamente ele quer que mais gente more nessa cidade para que tenha mais circulação urbana, mais dinheiro. Então, como é que ele se beneficia desse medo que ele prende a população? Obrigada pela sua pergunta, Emily. Então, na verdade, o Estado ele não se beneficia de modo que ele não lucra exatamente com isso. Quando a gente fala que o Estado é uma relação social, significa que ele não pode ser materializado em uma pessoa só. O Estado somos nós também. Todos nós somos o Estado, é toda essa estrutura social. Ele é representado, quando a gente fala de representações materiais e pessoais, individuais do Estado, a gente está falando de governos. Então, é o presidente, são os secretários, os ministros, os deputados, que inclusive lucram por meio de emendas secreta, orçamento secreto, sabe-se lá como mais eles lucram. Então, existe... enfim, todas essas práticas corruptas são praticadas por pessoas. Isso é o governo, isso são as representações do legislativo. Mas o Estado não são essas pessoas, o Estado é esse pacto social, que ele são pelo sistema jurídico, né? São as leis que a gente faz, que a gente corrobora. Quando a gente fala, por exemplo, quando eu falei do racismo institucional do CEMADEM, não é que aquele ou aquela pesquisadoras estão sendo racistas. Estão também, nós somos racistas, mas o fato é que é uma estrutura, é algo que nos molda, no qual somos subjetivados, no qual somos formados, que é essa sociedade. O Estado, ele é um aparato para poder fazer essa gestão, que se representa em governos, que são essas pessoas. Mas o Estado é esse pacto social. A forma como ele funciona é esse pacto social, que a gente vai escrever em uma Constituição Federal, por exemplo, dizendo como é que vai ser, mas a Constituição Federal ela pode ser mudada. Então, você percebe que, por exemplo, a forma do Estado e o conteúdo do Estado ele pode mudar. Mas, inclusive, se a gente pega desde o Estado-nação, quando Dom Pedro nos governou, ainda era um Estado, estava surgindo um Estado-nação. O Brasil foi reconhecido como um Estado. Mas qual que era a forma de governo? Era outra. Não era o presidencialismo. Então, a forma e o conteúdo desse Estado vai mudar, mas o Estado é esse pacto que, inclusive, diz que aqui é Inglaterra, aqui é Brasil, aí vai vir a Inglaterra e vai dizer aqui é África do Sul, e aqui é Moçambique, e aqui é... Na verdade, tudo isso são construções, são ficções. Então, quando eu estou dizendo, por exemplo, que o Estado faz a gestão do medo, não significa que é essencialmente o presidente ou o secretário de segurança pública, mas é também por meio das ações. Mas essas ações, elas são coadunadas pela sociedade, pelo pacto social. Então, por exemplo, se a gente pega a polícia militar, o que a polícia militar faz na favela? Ela faz a gestão daquele território ali pelo medo. Por quê? Ela está armada com um fuzil, então a pessoa, ela pode estar, a polícia militar pode estar cometendo um crime humanitário, mas ainda assim a gente não faz nada porque a gente tem medo de ser assaltado. Aquele crime pode estar acontecendo na nossa frente.
Então, significa que o Estado, ele não um Estado só, o problema é esse policial? Não, o problema é um sistema de segurança pública, que não deixa de ser feito por pessoas, mas ele é algo que ele não é só uma ou outra pessoa. Eu não sei se deu para entender isso, mas quando eu falo que o Estado faz a gestão do medo, como que ele lucra com isso, não significa que ele lucra com isso, mas significa, isso é algo, são questões que são até mais filosóficas, que é o fato da gente ter aceitado, e muitas vezes isso é tão fetichizado que a gente não consegue, a gente está tão alienado de como tudo isso funciona, justamente por isso que a gente áreas como a filosofia são muito pouco desinvestidas, porque faz a gente pensar, inclusive, como o Estado funciona, como ele surgiu e quais as outras formas de se gerir. Porque a gente está tão alienado dentro dessa forma de organização social que a gente nem percebe que foi esse modus operandi de gerir o medo que permitiu que o Estado existisse, que ele se consolidasse em sua gênese. E quando que foi a gênese do Estado-nação? Colonização, imperialismo, Europa chegando no Brasil, expropriando os territórios das comunidades tradicionais. Então, foi pelo medo e pela violência que o Estado se consolidou. Só que isso já tem tanto tempo que a gente já não consegue, é como se isso estivesse no nosso imaginário coletivo, assim, mas inconsciente, a gente foi moldado nisso. Mas a gente é tão alienado que a gente não percebe. Mas tudo isso é um pacto social. Então, para poder falar disso, a gente tem que ir em questões mais filosóficas, assim, não significa que ele está lucrando dinheiro com isso. Porque o Estado não lucra dinheiro. Quem lucra é o capital. O Estado, ele surge para poder fazer a mediação entre a sociedade, que é a classe trabalhadora, e os capitalistas, que é essa classe detentora 1%. Então, o Estado surge para isso, desde a sua gênese. Então, não significa que ele está lucrando algo, mas é isso que permite que a sociedade exista como ela existe hoje. Significa que a gente goste como tá? Não. Significa que a gente concorde? Não. Mas é tão introjetado que a gente nem acha, muitas vezes, que pode existir algo diferente. Inclusive, a gente tem dificuldade de entender como isso funciona, e isso já faz parte desse sistema. Porque é só porque a gente nem entende como funciona que a gente aceita como tá, que é ruim, mas a gente acha que nada pode vir de diferente. Então, quem que está lucrando com isso? O cara do agronegócio, o cara do porto. O Estado só está fazendo essa mediação. Deu para entender? Não sei se ficou, talvez tenha ficado um pouco complexo, porque é algo bastante filosófico, até para eu te responder de uma forma muito pragmática. Mas naquele texto que eu publiquei no ensaio de migrações da Claxo, eu mandei para a Cláudia, eu falo com um pouco mais de detalhes sobre isso. Muito obrigada pela resposta. Bom dia, meu nome é Francisco, eu curso o segundo semestre de jornalismo e eu vou fazer uma pergunta sobre o descaso das autoridades com a população, como no caso da desproteção, onde a população é removida para áreas periféricas por conta de interesses financeiros de grandes organizações. Qual política poderia ser adotada para combater esse tipo de descaso? Francisco, ótima pergunta. Tem muita coisa interessante que já foi feita e que talvez não tenha ganhado nem escala. Mas tem a Raquel Ronick, que eu comentei, que é uma urbanista do Lab Cidade. Ela dá muitos exemplos concretos de como isso poderia ser feito em questões mais urbanísticas, assim, de criação de assembleias participativas, que já é previsto pela legislação do Estatuto das Cidades, de que a população participe de como a cidade vai ser distribuída. Então, de 10 em 10 anos, a gente faz a revisão do plano diretor, que é o documento que vai dividir a cidade em fatias. E, a partir dele, a gente vai fazer a lei de uso e ocupação. Quer dizer, ele é feito a partir da lei de uso e ocupação do solo. Então, esses instrumentos estão ali. Só que aí a prefeitura vai fazer a assembleia participativa, que é obrigatória porque está previsto em lei, aí ela faz numa quarta-feira, 3 horas da tarde, que as pessoas interessadas vão estar ali, menos a população que vai estar trabalhando.
e nem divulga isso. Divulga o quê? No site da prefeitura. Quem entra no site da prefeitura diariamente para ler notícia? Então, essas coisas vão sendo... E o fato também disso, por exemplo, a gente poderia usar jornais para poder veicular. Olha, tá tendo essa assembleia aqui de plano diretor, vamos participar, porque isso diz respeito à nossa vida, ao preço do nosso aluguel e etc., que poderia ser estipulado teto do valor de aluguel, para a gente não fomentar a especulação imobiliária. O Estado tem poder de fazer isso. Isso pode ser feito por meio de uma política pública. Aí poderia, inclusive, fazer, veicular, né, de que, tipo, olha o horário que essa assembleia está sendo construída, todo mundo está trabalhando nesse horário, por que não faz uma assembleia em outro horário que todo mundo possa? E veicular a importância de como esses documentos são feitos, são produzidos, qual é a importância dele, qual é a importância de participar desses espaços. Então, isso é uma forma de política pública também, tornar os espaços participativos para fazer a gestão do território e a definição de execução orçamentária e das glebas de terra das cidades, das fatias de terra. Agora, uma outra coisa seria políticas de habitação social, não mediadas pelo mercado financeiro, porque tem gente que muitas vezes não consegue pagar os empréstimos, e tem um outro problema, na verdade, de que as empreiteiras, o que elas começaram a fazer com o programa Minha Casa Minha Vida, ainda que ele tenha sido o nosso único programa de habitação social até hoje. Tem problemas, a gente precisa olhar para o passado e ver os problemas e melhorar. Aí as empreiteiras construíram aquelas casas que vocês sabem como são, de qualidade inferior, porque daí ele diminui ali o quanto ele gasta na produção, na matéria-prima, que é a casa que ele vende, para poder ganhar mais. Então, coisa mais inferior, eu vou lucrar mais. E vai vender para o Estado essa casa a um preço exorbitante. Aí ele vai construir na periferia. Aí, aqui no centro expandido, isso em São Paulo, tem o quê? As residências de classe média, classe alta e média alta. E aí, nesse meio termo, o que tem? Eu tenho um miolo de gente rica, um miolo de gente empobrecida. Nesse meio, ele consegue especular e consegue construir faixas de terra para as diferentes classes sociais. Então, ele produz especulação imobiliária quando ele lança a população de baixa renda que teve acesso à Minha Casa Minha Vida para a periferia. O Estado ele pode coibir isso, porque se eu estou botando aqui, fazendo a mediação com a empreiteira, ou se eu estou aqui fazendo licitação para um serviço privado de, sei lá, abastecimento de água, como estão querendo fazer agora com a Sabesp, o Estado ele consegue delimitar como que isso vai ser feito. Isso não pode ser feito de qualquer jeito. Então, pensar em fazer essa gestão... E eu não estou dizendo aqui que tudo precisa ser construído pelo Estado, não significa que todas as moradias precisam ser construídas pelo Estado. Ele pode fazer uma mediação com o setor privado. O problema essa iniciativa não pode ser feita para ser usada como expropriação dos mais pobres, como é feito hoje. Então, isso é uma forma de pensar a política pública eficiente que poderia ser adotada, já que o problema é principalmente habitacional. E a própria direcionamento de investimentos, né? O fato de direcionar mais investimento, como eu mostrei no gráfico, para a resposta do que para a prevenção, já diz muito como esse Estado faz a gestão dele. Então, transformar, por exemplo, isso em políticas públicas municipais, porque nem todo município tem, é uma política pública efetiva, porque nem todo município tem defesa civil e tem município que está em risco que não tem defesa civil estruturada. Então, pensar a política pública para esse município também é uma forma efetiva. E integrar, porque a gente tem... O CEMADEM não conversa com a Secretaria Estadual, que não conversa com a Secretaria Municipal, como eu falei, e não conversa com a população. Então, uma política pública que integre tudo isso também é importante e é uma medida eficiente. Pensar a formação continuada para a população em risco, para os técnicos que trabalham na área de risco. Lá em Rio Grande do Sul, um agente de defesa civil foi salvar uma mulher, ele foi embora junto na enxurrada. E aí a gente vê, né, como que os técnicos muitas vezes estão despreparados por um descaso do poder público. Então, pensar essa instrumentalização, colocar pluviômetros, por exemplo, que é para poder o próprio município medir ali a evolução pluviométrica das chuvas, também é uma medida de política pública efetiva. Obrigada, é uma pergunta importante. Obrigado. Acho que sou eu que vou perguntar agora. Bom, retomando um pouquinho para falar sobre moradia e desastres, eu queria perguntar se é uma maneira eficiente, realmente, né,
acessível e possível de uma urbanização que a gente vê como que é atualmente desenfreada das grandes cidades, que ela possa caminhar lado a lado com a sustentabilidade e com essa coexistência da natureza para evitar esses desastres e tudo isso. Como você chama? Meu nome é Karine. Karine. Sim, eu acredito que é super possível, e porque já tem muitas iniciativas sendo feitas. O problema é que para ser de fato sustentável, aquilo que eu falei, precisa vir do território, porque muitas vezes são pensadas soluções de cima para baixo e aquilo ali não dialoga. Assim, fica algo absolutamente distoante, não funcional para o próprio território. Então, tem medidas muito mais simples, inclusive muito menos onerosas, e eu acho que o fato da gente não acreditar nisso é justamente porque a narrativa hegemônica, ela trata a resiliência e a sustentabilidade como questões, principalmente do norte global, como questões que envolvem soluções técnicas, avanço tecnológico, como coisas caras, arquiteturas e tal, e não como uma questão, isso que eu comentei, de soluções baseadas na natureza, que muitas vezes são simples, que reflorestar uma encosta. Então, eu acredito que é muito possível a gente fazer essa urbanização sustentável, mas a gente não vai fazer isso, conseguir isso de fato, enquanto a gente viver essa desigualdade abissal. Então, aí tem aquele filósofo Mark Fisher, né, que fala que é mais fácil acreditar no fim do mundo do que no fim do capitalismo. Eu acho que tudo depende também da ideologia que a gente deixa ditar as nossas crenças, né, porque a disputa da narrativa do desastre é também uma disputa ideológica. E o Ailton Krenak fala muito isso, assim. A gente está falando de fim de mundo está acontecendo há muito tempo, e as coisas estão só se repetindo, a gente está preso nesses discursos. E aí, o que a gente está fazendo para poder sair disso? O que a gente, enquanto sociedade, qual que é o nosso papel? O que a gente mesmo faz aqui no nosso próprio bairro? Porque a gente está falando de sustentabilidade como revegetar uma encosta em área de risco, mas é também a gestão do nosso resíduo, como que tem pouca drenagem urbana, e eu não estou falando só de bueiro, de canaleta, eu estou falando poucas áreas verdes nas cidades. Aqui é muito discrepante onde eu moro, em Campinas, quando você muda de bairro, são bairros vegetados, como que dá uma diferença de 3 graus de temperatura, assim, é de fato um conforto ambiental muito diferente, e eu moro em Campinas, que é uma cidade muito quente e seca. Então, o que a gente faz no nosso próprio bairro? É possível a gente construir uma urbanização sustentável, mas ela só vai ser sustentável de fato se ela for global, e isso passa indissociavelmente pela questão do sistema econômico como um todo, porque não adianta aqui o bairro de classe média alta ser um bairro verde, sendo que a periferia não é, porque ou não adianta nada a Vale fazer uma ilha de uma área revegetada do lado de uma grande mineração, de uma grande cava de mina a céu aberto enorme, como é no Pará. Ou eu ter aqui um parque de preservação permanente no meio da Chapada dos Veadeiros, enquanto eu tenho quilômetros e quilômetros de soja. Por quê? O ecossistema está interconectado. Então, assim, falar em sustentabilidade passa essencialmente falar pela questão da desigualdade, inclusive colonial, porque quem domina a narrativa do discurso de sustentabilidade são os países da OCDE, são os países da ONU, que está ditando, inclusive, como que países como o Brasil tem que ser. Vocês têm que colocar uma soja com selo verde, selo de orgânico. Pera lá, por que está consumindo nossa soja para a gente ter que estar desmatando tantos hectares para poder plantar? Então, quem que está consumindo o nosso minério? Porque a gente exporta o nosso minério, importa depois bens produzidos a partir desses minérios. Quem que está consumindo esse minério que a gente tira aqui? O desmatamento contribui para o avanço das mudanças climáticas. Então, enquanto a gente também não enfrentar esse discurso do neocolonialismo que existe hoje, a gente também não vai conseguir construir cidades verdadeiramente sustentáveis. E aí cabe a gente dizer, né, se a gente acredita mais no fim do mundo ou no fim desse sistema e no desenvolvimento de um sistema mais
de fato sustentável e equitativo e justo, né? Falar de justiça ambiental de fato. Obrigada pela resposta. Agradecemos todas as participações das e dos colegas dos projetos que participaram desse Diálogos Mão na Mídia e da turma de jornalismo da professora Cláudia Moraes. Novamente, passamos a palavra à pesquisadora Thalita Gantos para fazer suas considerações finais. Tá bem. Voltou. Tinha dado uma travada. Bom, eu só queria agradecer especialmente a Cláudia pelo convite, todos vocês que fizeram perguntas. Foi uma manhã muito agradável, eu gosto muito de falar sobre esse assunto. E é meio alarmista, às vezes desanimador, porque às vezes a gente não vê também muitos resultados, mas me anima porque eu acho que é super importante, fundamental. Então, eu agradeço muito o interesse de vocês nesse tema, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Aprendi muito também e é isso, eu acho que só deixar uma mensagem para vocês que são futuros jornalistas sobre o papel que vocês têm, né, na construção dessa outra narrativa sobre o que são os desastres e como eles são geridos hoje. Enfim, é uma função de grande responsabilidade, então agradeço muito pelo espaço, que bom que vocês estão também buscando essas construções, né, de como que a gente pensa os desastres para além de uma maneira muito superficial e etc. Então, parabenizar por esse tipo de debate também tão contemporâneo na turma de jornalismo, já que é um tema de assim, suma importância hoje para os jornalistas. Parabenizar a Cláudia também, enfim, pela escolha do tema e agradecer, sim, estou super aberta, disponível sempre que vocês precisarem. E é isso. Agradeço. Hoje debatemos uma ampla gama de tópicos cruciais relacionados aos desastres climáticos no Brasil e ao jornalismo ambiental, um domínio de extrema relevância para pensarmos o futuro. A responsabilidade ambiental é de todos, devemos trabalhar juntos para reparar os danos já causados e garantir que a natureza continue viva para as próximas gerações. Se você ficou com a gente até aqui e ainda não curtiu esse vídeo, ainda está em tempo. Compartilhe e ajude esse conteúdo a chegar mais longe, se inscreva no canal do YouTube Mão na Mídia ou FSM e siga nossas redes sociais para saber mais sobre as nossas atividades. Veja lá no Instagram, @mão.namídia. Obrigada à pesquisadora Thalita Gantos de Oliveira, engenheira geóloga pela UFOP, mestra em Geologia Ambiental pela UFPR e doutora em Geociências pela Unicamp, que compartilhou seus conhecimentos com a gente e a todas e todos que participaram da atividade. E claro, a você que assistiu ao nosso conteúdo. Até a próxima!